Paz e bem? O Verbo se fez carne. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa festa, ela marca uma das experiências fundamentais da fé cristã católica. Nós, os cristãos católicos, nós temos uma ligação com a experiência da cruz, porque nós encontramos na cruz sentido para as nossas vidas. Começo lembrando de uma história que aconteceu comigo na minha juventude, quando participava de grupo de jovens. Mas já faz alguns anos, muitos anos. E olha a expressão, naquele tempo, nossa, gente, naquele tempo, né, a gente vivenciando essa experiência, né, a gente se encontrava com alguns questionamentos. Um amigo meu no passado, né, de escola, quando estávamos no segundo grau, eu era membro do grupo de jovens, né, a gente no grupo de jovens, nós tínhamos uma cruz que nós fizemos personalizada. E a gente usava, todo mundo do grupo de jovens usava aquela mesma cruz pendurada ao peito. E esse amigo nosso, ele fez uma pergunta pra gente, ele não era católico, né? E ele fez essa pergunta para mim, né, na escola. Por que é que você anda com uma arma pendurada no pescoço? Eu olhei para a cara dele, como assim com uma arma pendurada no pescoço? É uma arma, Jesus foi assassinado na cruz, pela cruz. É uma arma. E você anda, não é, com essa arma pendurada ao peito. E aquilo ali me deixou mordido. Passa uma semana, conversando, eu fui responder para ele. Eu já sei porque eu ando com uma arma pendurada no meu peito. É a seguinte questão. Alguém ia me matar. E essa pessoa atirou em mim. Jesus veio e pulou na minha frente. E ele levou o tiro no meu lugar. A bala foi retirada e foi devolvida a mim. Eu jogo essa bala fora ou eu guardo ela como memória do amor maior que ele teve por mim? Nunca mais teve questionamento. A cruz para nós, então, ela é algo com sentido. Sim, a cruz fora o instrumento utilizado para matar Jesus. Só que ao contemplar Jesus na cruz, a cruz é o símbolo máximo do amor de Deus por nós. E aí você já sabe a regra básica. O que a gente merecia mesmo? Chibata. E, no entanto, o que a gente recebe? Graça. Ele derrama sobre nós a sua graça. E todos nós, então, somos redimidos por Jesus. A redenção na cruz nos alcançou. Primeira leitura. Povo na escravidão. Deus liberta o povo na escravidão. E vai conduzir o povo para uma terra prometida, uma terra boa. Só que para chegar na terra boa, tem que passar no deserto. E vai ter que ter muito avanço e muito atraso, porque tem povos também no deserto. E esses povos vão impedir o nosso caminho tal dia, mas nós vamos conseguir vencer tal dia. Nesse vai e vem, a gente sentiu fome, sentiu sede. Deus fez sair água da rocha para saciar nossa sede. E quando estávamos com fome, Deus mandou um pequeno grãozinho do céu, o maná. E com esse maná, a gente fazia pão, fazia bolo. E o maná nos ensinou a não acumular. E no deserto fomos comendo o maná. E quando ficamos bravos,
querendo carne. Ele mandou codorna para nós e nos alimentamos de codorna. Só que todo dia comendo maná, 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 maná. Pense no seu cachorrinho, no seu gatinho com a ração. Pensou? Então, eu nunca mais vou ver a ração do mesmo jeito agora. Eu tenho que dar uma temperadinha ali, porque os bichinhos merecem. Voltando. Aí, a gente lá, maná, 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 maná. A gente sente o quê? Raiva de novo. E a gente fica contra Deus. Já estamos cansados de comer esse alimento nojento. Alimento nojento. Como os antigos falavam, este aí cuspiu no prato o quê? Comeu. E aí fica contra Deus, fica contra Moisés. O que este povo merece? Chibata. O que acontece? De tanto pedir, o deserto se volta contra a pessoa. Serpentes. E serpentes picam, muitos dos nossos morrem quando nós não sabemos respeitar nossa própria história. E quando nós nos tornamos ingratos com tudo e com todos, a morte se aproxima de nós. E a morte se aproximou. As serpentes picaram, muitos morreram. E aí o que acontece? Óleo de peroba na cara do povo. E o povo, Moisés, peça para Deus, intercede por nós. Nós pecamos contra Deus, pecamos contra você também. Dá uma ajudinha para nós. E nós aí vivenciando esse óleo de peroba em nossa cara. E no caminho que nós estamos vivendo, nós vamos então contemplando que a própria vida ficou contra. E somente Deus é quem pode nos dar força para enfrentar as maiores dificuldades em nossa vida. E nesse sentido então, meu irmão, minha irmã, sim, Moisés vai interceder. Senhor, olha por esse povo, eu sei que merecemos chibata, mas derrama sua graça sobre nós. Deus fala para Moisés, vai lá e faça uma imagem de uma serpente de bronze. Então ele pega o bronze e ele molda uma imagem. Inclusive, gente, aquela questão que a Bíblia, a gente sempre tem que ler direitinho aqui, ler direitinho ali, para a gente perceber, né? O mesmo Deus que manda não fazer imagem, é o mesmo Deus que manda fazer imagem. Tudo depende do quando e do como. E aqui, então, o quando, hora do aperto. O como, no aperto. A serpente é um símbolo. É um símbolo. E aqui a serpente é o símbolo do Cristo que está presente na cruz. Ele é levantado da terra. Então, a igreja vai chamar esse fenômeno de prefiguração. Vai chamar isso. Uma figura antecipada. Nesta leitura, livro de Números, nós já temos no Antigo Testamento uma antecipação do que será em Jesus Cristo. E assim, então, todos os que olham para a serpente são curados das feridas, das picadas que levam à morte. O Cristo crucificado nos cura da pior de todas as doenças, a morte eterna. Por isso, a ressurreição é alcançada por Jesus na cruz. Mas, para isso, é preciso que eu e você lancemos o nosso olhar para Ele. Tenhamos o nosso olhar em Jesus, para que assim a vida se manifeste. Segunda leitura
é carta de São Paulo aos Filipenses. Essa carta, capítulo 2, versículo de 6 a 11, essa carta ela é muito importante porque a teologia da cruz se concentra nesse texto de hoje. Jesus é Deus. Por amor de nós, o Pai manda Jesus. Por amor de nós, Jesus, ele deixa todo o seu poder de Deus para se fazer um igual a nós. E ele se fez igual a nós, mas ele, mesmo sendo igual a nós, ele conseguiu vencer o pecado, ele não pecou. E, vencendo o pecado, porque ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou de lado todo o seu poder de Deus para viver como gente como a gente, ele vai vivendo e ele vai manifestando igualmente a nós uma vida diferentemente de nós, uma vida sem pecado. E com isso, ele também passa pela experiência que todo humano passa, a morte. E não qualquer morte, mas morte de cruz. E morrendo na cruz, ele se faz igual a nós. E morrendo na cruz, ele se torna como que sacrifício no altar. E o Pai aceita esse sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E assim, nós, perdoados de nossos pecados, ele que vence a cruz, ele abre as portas da ressurreição para nós. Mesmo nós não merecendo a salvação, ele nos salvou por amor, pela graça do amor. Isso é o básico e o mais profundo da teologia da cruz. Isto é, a salvação passa pela cruz, porque a cruz se tornou em Jesus o verdadeiro altar, onde o próprio Jesus se oferece como vítima agradável ao nosso Deus. E com isso, nenhum outro animal agora é sacrificado, porque o sacrifício de Jesus é de uma vez por todas. E quando eu e você oferecemos sacrifício no altar, a gente não pega bicho, a gente pega pão e vinho. E pão e vinho é agradável, porque ele se torna corpo e sangue daquele que se sacrificou por nós. A gente chega no Evangelho de São João. Jesus está a sós com Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um mestre fariseu. É um mestre, ele tem seus discípulos. E ele que transmite o jeito de ser, o estilo de vida mais profundo do judaísmo obediente à lei de Deus. Só que ele reconheceu em Jesus, o verdadeiro mestre. E com isso, ele se reúne com Jesus às escondidas. Afinal, ele é um mestre, mas é um mestre que quer ser discípulo do verdadeiro mestre, que é Jesus. Então, no começo, ele fica meio envergonhado, não quer confusão, evita a confusão com seus companheiros fariseus, com os outros mestres, mas ele se propõe a ser discípulo de Jesus. E no meio desse diálogo, Jesus revela que ele, Jesus, foi enviado do céu. Só desce do céu aquele que subiu ao céu. E só sobe ao céu aquele que desceu do céu. Nicodemos, como é que é? E Jesus explica. Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem, aquele que é o Messias, aquele que é o verdadeiro mestre, ele tem que ser erguido da terra.
E Jesus está falando da cruz. Jesus está falando, eu serei crucificado. E você ainda assim quer ser meu discípulo? E ele está perguntando isso para a gente. Nós queremos ser discípulos de alguém que será crucificado? E Nicodemos, então, vai tendo um lindo diálogo com Jesus neste capítulo 3 do Evangelho de São João. E aí Jesus crava, e Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus não veio destruir esse mundo, ele veio salvar esse mundo. Ele veio fazer com que esse mundo seja o mundo sonhado pelo Pai. Nós que às vezes temos assim algumas interpretações, pessoal. Aquele tipo de interpretação. Ai, quando Deus chegar vai acabar com tudo. Ai, quando Deus chegar vai destruir tudo. Ai, o céu vai cair. Ai, de 1000 passará, a 2000 não chegará. Ai, nós que tínhamos um pouco essa questão. Mas não. Jesus vem para botar ordem. E que tipo de ordem? A ordem humana? Não. A ordem divina. A ordem divina. São Francisco de Assis falava que quando cada criatura faz o seu papel, cada criatura está louvando a Deus. Deus fez o sol para brilhar. E se o sol brilha, o sol está obedecendo a Deus, está louvando a Deus. Deus fez o passarinho para embelezar e cantar. Se o passarinho está embelezando e cantando, ele está louvando a Deus, está cumprindo o que Deus determinou. Deus fez o homem para que o homem ordene este mundo, cuide desse mundo. O homem está cuidando desse mundo, tá? Por isso, peraí. Era para estar. Era para estar. Então, quando nós cumprimos o nosso papel, nós estamos louvando e bendizendo a Deus. Só que nós, como humanidade, estamos falhando. Estamos falhando. Em tudo. Desde aquele papel ou daquela latinha que eu bebo e jogo na rua, estamos falhando, até as grandes questões da humanidade, estamos falhando. Por isso, então, cada um de nós é chamado a cumprir o seu papel, a tomar a sua cruz a cada dia e seguir os passos de Jesus. Que eu e você, então, possamos cumprir o meu papel, o seu papel, o nosso papel. Termino dizendo o seguinte, a cruz, então, para nós, é um símbolo de amor. Um símbolo de amor. Por isso, então, na fé cristã, sempre a cruz estará presente. E quando a gente bota reparo, por exemplo, aqui nessa igreja, nós temos aqui uma grande cruz, né? Temos uma grande cruz aqui atrás. Quando começamos essa missa, veio na frente uma cruz. Nas colunas dessa igreja, ó, nós também temos cruz. Quando nós começamos a celebração, nós fazemos o sinal da cruz. E quando nós vamos embora da igreja, nós também fazemos o sinal da cruz. A cruz é um sinal que acompanha todos nós, a todos nós. E esse sinal, ele é marcante em nossa vida, porque ele representa o total amor de Deus derramado sobre cada um de nós. Então, sim, nós temos orgulho de carregar a cruz em nossos peitos. Eu vejo que algumas meninas, algumas mulheres, carregam até nas orelhas cruz, já vi? Brinco de cruz, né? Até nas orelhas. São sinais da nossa vida. Que eu e você possamos carregar a cruz no peito, lembrando que é a presença do amor de Deus em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.